certeza, né, em relação ao manejo da chikungunya, as apresentações, não só as apresentações clínicas, que nós, como reumatologistas, já somos mais habituados, né, a identificar boa parte delas, mas no manejo em si mesmo, do tratamento, né, da experiência de cada um, tá certo? Agradeço demais, né, eu vou deixar aberto aqui para perguntas, eu vou projetar minha tela, se alguém quiser parar a aula mesmo, a discussão, eu acho que fica muito mais dinâmico, então fiquem à vontade, tá certo, pessoal? Aí é só levantar a mãozinha, abrir o áudio, a gente vai discutindo. Deixa eu abrir aqui a aula. Estão conseguindo me ver? Todo mundo está dando ver direitinho a aula? Tá sim, professora. Pronto. Sim, assim. Pronto. Porque eu fiquei só com a tela aqui agora. Eu acho que, assim, eu acho que o problema é entre a professora e o computador, mas vamos seguir. Apresentação no começo. Pessoal, essa aula foi uma aula que a gente, até o Teógenes a gente já tinha conversado, né, ano passado, foi uma aula que eu terminei fazendo para um grupo, né, um programa que a gente tinha relacionado ao UCB, tá certo? E foi um dos temas, né, que era um grupo de estudo de 5 colegas, foi um dos temas que a gente definiu e discutiu lá da época, né, que a gente fez algumas aulas de outras áreas e terminou discutindo um pouquinho a chikungunya. Ano passado, né, eu vou começar com uma pequena introdução, né, a chikungunya para a gente já vem de um período, a nossa região aqui ela é endêmica, né, e nós estamos tendo um surto agudo agora, assim, bem importante, eu vou mostrar alguns dados de vocês da nossa região do Cariri, né, mas ela é uma doença de, assim, que acomete todos os estados, né, de uma prevalência relativa em todas as regiões do Brasil. Tá? Então, vou fazer uma introduçãozinha aqui, só para a gente se situar, né? A febre chikungunya, ela é um RNA vírus, né? O vírus da chikungunya é um RNA vírus, foi identificado em 1952, né? E foi dado esse nome, né? É um nome diferente, talvez ali de origem africana, e foi dado porque a imagem, né, que se tinha era aquele que se curvava, né? Então, é a imagem do doente que não conseguia se mexer, né? Que tinha aquela mobilidade bem limitada. O gênero alfavírus, família Togaviridae, né? A transmissão, todos nós já sabemos. Patrícia, Oi. desculpe eu lhe interromper aqui. Está no modo de apresentação aí para você? Como é que está o... Tá, mas eu acho que ele saiu. Eu coloquei um modo de apresentação, mas ele está na minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver ou não? A gente está vendo como uma janela do PowerPoint. Ah, então ele não foi... Inclusive, do lado aparece formatar plano de fundo e tudo, né? Como se você tivesse só com o programa aberto. Estranho. Deixa eu sair e entrar de novo aqui, viu, Theo? Porque eu acho que deu um tilt aqui no meu computador. 2 segundos, vou só sair e entrar de novo. Perfeito, perfeito. Ah, agora eu achei. Deixa eu fechar isso daqui. Ele ficou no Edge. Pronto, deixa eu abrir aqui de novo. Vou compartilhar a tela. Perfeito. Pronto, agora deu certo. Deu certo aqui agora? Para a gente, Patrícia, ainda... Pronto, agora deu certo. Pronto, Eu beleza. penso que seja algum bug hoje no Google Meet mesmo. Ele teve um delay, mas deu certo. Pronto, pois é, não sei se é o navegador que ele abriu aqui no Edge também, mas agora vai para frente. Pessoal, então assim, só retificando, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. A gente está tendo um surto aqui na região do Cariri bem importante, né? Mas
é uma doença que a gente já vem lidando com ela aí desde 2016, né? Talvez os primeiros casos ali 2015, 2016, de abrangência de todo o país. A chikungunya, né, é um RNA vírus, tá certo? Foi identificado em 1952 na Tanzânia, e esse nome particularmente foi dado porque é um nome africano para dizer aquele que se curva, né? Nas linguagens dos países da Ásia, da África, principalmente a África por ali, para referir, né, para tentar, eu acho que remeter àquela postura de limitação de movimento, né, daquela coisa que a gente conhece da reumato. O gênero do vírus é alfavírus, na família Togavirida, e a gente já sabe que ele é transmitido pelo Aedes, né? Tanto pode ser pelo Aedes aegypti como pelo Aedes albopictus. Na nossa região é muito mais frequente o Aedes aegypti, que também é um transmissor da dengue e da zika, né, das outras arboviroses. As primeiras descrições foram na África, em 1952. Em 1954, a gente já teve identificação do vírus na Ásia. E em 2000, no ano de 2000, nós tivemos vários surtos ao longo do mundo. Em 2013, a doença chegou pela primeira vez ao Ocidente, né? Então, ela chegou na ilha de San Martin, no Caribe. E em 2016, a gente já tinha, a partir do início dela em 2013, né, dos primeiros casos descritos até 2016, contando os 48 países da América, nós já tínhamos mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os primeiros casos foram datados de setembro de 2014, sendo os primeiros casos nas fronteiras do nosso país, né, no Oiapoque, no Amapá, faz fronteira com as Guianas, ali para cima, e alguns casos em Feira de Santana. A linhagem que a gente mais tem prevalência aqui é a asiática, tá certo? Mas nós temos um crescimento da angolana, que é uma linhagem um pouco diferente do vírus, que já foi também identificado no nosso país. O predomínio dela, né, as regiões de maior prevalência, de maior incidência, é o Nordeste, né? O nosso Nordeste realmente é a região com maior número de casos, né? Principalmente casos novos no país. No Sudeste e no Norte, tá? Apesar do predomínio inicial dessa linhagem asiática, a linhagem africana vem em crescimento, tá certo? Isso por dados do Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo. E, na realidade, hoje nós temos o boletim do Ministério da Saúde, que eu vou apresentar alguns dados para vocês. Mas a gente tinha muito pouco dado de epidemiologia até alguns anos atrás. Apesar de ser uma doença de notificação, né, compulsória, a gente talvez, eu vou me colocar aqui no meio, talvez a gente peque muito nessa questão da notificação, tá? Então, a gente tem que se trabalhar mais, né, se prontificar mais. A notificação também é difícil, porque as pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde, né, e que têm casos leves, ou que não ficam com aquela artropatia crônica, muitas vezes elas nem procuram um serviço de saúde. Então, dos dados que nós temos hoje, eu acho que a gente pode aumentar aí bastante, né? Talvez na nossa região do Cariri eu vou estimar aí talvez pelo menos 50 a 100% mais casos, né? Uma vez e meia, 2 vezes o número de casos hoje registrados. Mas isso é digamos que é uma estimativa, é uma opinião minha, né? Não é baseado em dados. Em dezembro de 2021, a gente começou a ver, né? Eu dei uma levantada aqui no boletim do Ministério da Saúde sobre os casos de chikungunya, tá certo? Do ano passado, né? Em todas as semanas epidemiológicas. O que a gente sabe de 2021, que nós tivemos 93 mil casos prováveis, tá certo? Foi feita uma taxa de incidência aí de 43, uma taxa de incidência média de 43 casos por cada 100 mil habitantes. No país, esses números correspondem ao aumento de 33% em relação ao ano anterior. O que a gente está vendo? Que a partir do período que ela chegou, né, na nossa região, no nosso país, os casos vêm progressivamente aumentando. E nos últimos 2 anos, eu fiz um levantamento de casos, a gente tem um aumento em 2021 de pelo menos mais 33% dos casos, quando comparado ao mesmo período em 2020, e já no nosso boletim atual, de abril de 2022, nós já temos um aumento ainda com mais 15% a 17% de casos. Ou seja, 2021 comparado a 2020, nós tivemos um aumento, em 2022 comparado a 2021, nós persistimos nesse aumento, né, nessa progressão da incidência da doença.
Entre 2020 e 2021, a dengue reduziu, a zika reduziu um pouco, mas apesar de nós termos um número relativamente elevado de casos, né, no ano passado no Brasil, a mortalidade dela é baixa. Então, nós tivemos 13 óbitos registrados, né, no Ministério da Saúde, contra e frente a 93, 94 mil casos. Aqui é um gráfico que a gente vai ver realmente essa incidência, né, de verde e vermelho, comparativa ao longo das semanas. A gente sabe que, principalmente pela proliferação do mosquito, né, os casos se concentram mais nesse período nosso chuvoso, que vai ali de fevereiro até maio, junho, mas a gente vê casos iniciais também nos outros períodos do ano, apesar de número bem menor. Aqui em abril de 2022, tá certo? Em 2022, nós já tivemos mais de 28 mil casos só na nossa região aqui, Nordeste, tá certo? A gente viu que a incidência, né, aqui em 2022, a incidência inicial desses casos em vermelho tem aumentado nessas 13 primeiras semanas epidemiológicas, quando comparado a 2021. Proporcionalmente a isso, os casos de dengue também aumentaram, mas não tanto na nossa região. Os casos de dengue aumentaram mais para a região sul e sudeste. Eu vou botar aqui uma tabela aqui um pouquinho mais para frente, com esses dados mais objetivos do Ministério da Saúde. Esse ano nós já tivemos 5 óbitos confirmados no nosso estado, e tem 8 óbitos no Brasil e em outros estados ainda em investigação. Uma coisa que é interessante, pessoal, é que, assim, todas as arboviroses, né, a incidência dela aumentou, as incidências delas aumentaram. Então, talvez o cuidado, né, com o vetor transmissor não esteja sendo tão adequado como foram nas campanhas, nos anos antigamente. Aqui é o mapa de distribuição, tá certo? A gente vê que em 2021, né, o nosso estado tinha umas áreas aqui um pouco mais claras, né, a gente tinha distribuição maior aqui no norte, tá certo? E casos, muito mais casos na região da Bahia, em algumas regiões da Bahia. E quando a gente fala de 2022, né, essa incidência maior, esse maior número de casos, está vindo aqui para o nosso sul do Ceará, aqui na fronteira aqui com Pernambuco. Então, a gente vê aqui muitos casos, alguns casos já vindo do Pernambuco, uma prevalência, uma incidência, né, muito alta aqui nas nossas 3 regiões do Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, mas a gente já está vindo casos, né, casos novos, agudos, vindo também aqui das outras regiões, principalmente aqui da Paraíba. E o que é que a gente tem, né? Isso daqui eu fiz uma adaptação da tabela, né, do boletim do Ministério da Saúde, e para vocês terem uma ideia, tá certo? Aqui, chikungunya, na semana epidemiológica 13. No norte, nós tivemos 1.000 casos. No nordeste, né, foram 22 mil casos, até corrigindo a informação anterior. No sudeste, 2.700. Pouquíssimos casos no sul, 240 casos, né, e 1.900, próximo aí 2.000 casos na região do centro-oeste. O centro-oeste aumentou em muito o seu número de casos, era uma arbovirose muito pouco, né, identificada, muito pouco prevalente por lá, mas a incidência, quando a gente vê a incidência de novos casos para cada 100 mil habitantes, o nosso Nordeste aqui ainda dispara, né, sendo muito maior quando comparado às outras regiões. Então, a maior incidência realmente dos casos, né, a maior prevalência de casos crônicos também, é muito mais na nossa região Nordeste, né, do que nas outras regiões. Os municípios, isso aqui é um dado, né? Eu tomei até o cuidado de marcar o que está escrito, né? De fazer uma cópia ipsiliter do que está escrito lá no boletim do Ministério da Saúde. E o que é que eles escreveram? Os municípios que apresentaram os maiores registros de casos prováveis de chikungunya até a respectiva semana foram Juazeiro do Norte, que tiveram 2.290 casos, com incidência aí de 223 casos para cada 100 mil habitantes. Brumado, na Bahia, com 1.400 casos. O Crato, né, que é do nosso Crajubá também, com 1.120 casos aproximadamente. E Barbalha, aqui no Ceará, onde foi identificado esse surto inicial, com 1.000 casos, né, mas com uma incidência em Barbalha quase o dobro, né, daquelas que a gente encontra ainda no Juazeiro e no Crato. Então, enquanto a gente tem uma incidência de 800 para 100 mil habitantes em Crato e Juazeiro, tá certo? Em Barbalha, nós temos uma incidência de 1.600 casos para cada 100 mil habitantes. É uma cidade proporcionalmente menor, o Juazeiro tem aqui 250, 300 mil habitantes, o Crato vai para 130, 150, e Barbalha tem em torno de 65,
mil habitantes, né? Então, essa incidência, foi uma questão, assim, de saúde pública mesmo em Barbalha. Essa incidência tão alta, né? Essa transmissão tão alta, né, através do vetor em Barbalha, tem as questões sociais também do manejo do vetor, mas gerou também um outro problema. Muitos pacientes tiveram, nesse pico atual de Covid, tiveram Covid, e 1 ou 2 semanas depois tiveram chikungunya. A gente encontra aqui até casos de pacientes que tiveram Covid e com menos de 1 semana estavam infectados pelo vírus da chikungunya, estavam ainda passando daquela fase mais inflamatória da Covid e foram infectados pela chikungunya, gerando uma morbidade aí bem importante. Isso daqui são alguns dados que a gente está tentando levantar de um laboratório muito bom daqui, né? O Laboratório Vicente Lemos é um dos maiores laboratórios aqui da nossa região, um dos maiores do interior do Nordeste, na realidade, né? Então, eles têm um fluxo, né, um volume de exames muito grande. Então, a gente está tentando levantar, está fazendo uma parceria, inclusive com a universidade, para tentar levantar o número de casos de febre chikungunya e tentar identificar alguma relação sorológica, né, e com os marcadores, é uma ideia, né, com os marcadores de FAM, fator reumatóide, VHS-PCR, que isso, eu ainda vou mostrar aqui para vocês alguns dados brutos, porque a gente ainda está na fase inicial, né, de levantamento de dados. Então, a gente fez essa classificação, né, a gente catalogou esses casos nessas primeiras semanas aqui, né, a gente vai botar aí de 13 de março aqui até o início de abril, tá certo? Praticamente as 3 últimas semanas aí de março pegando o início de abril. E o que é que a gente vai ver? Quando a gente fala desses casos aqui de chikungunya pelo Ministério da Saúde, a gente vai ter uma taxa de positividade média dos exames em torno de 40%, 40%, 45%. A nossa taxa de positividade aqui na região, tá certo? Está em torno de IgM 70% e IgG em torno de 25%, aqui chegando até 30%. O que é que isso quer dizer, né? Isso talvez queira dizer que nós estamos tendo muito casos agudos, né? Que aquela positividade do IgM ainda é mais precoce, né? Com diagnóstico sorológico, né? De uma forma mais precoce, com essa positividade de IgG ainda baixa, tá certo? Foram feitos aqui também, não só as sorologias, né, de IgG e IgM para chikungunya, mas a gente também tem agora disponível aqui na nossa região o RT-PCR, o painel viral, tá certo? Então, eles fazem um painel de arbovirose com o PCR para dengue, chikungunya e zika, o que permite a gente a diferenciar essas 3 arboviroses nas fases iniciais. E isso vai ajudar até no manejo e no tratamento desses pacientes. Para os PCRs ainda está bem no início, então tem aqui em torno de 40, né, 40 exames feitos, 30, 40 exames feitos, né, e a taxa de positividade do PCR também ainda está alta, tá certo? Então, é em torno de 80% aí de PCRs, dos exames de PCR, né, de investigação para chikungunya positivos. Ainda é um dado pequeno, mas o exame está começando a sendo feito essas semanas aqui na nossa região, a gente espera que aumente, né, o número de exames para a gente ter uma noção melhor dessa taxa de positividade um pouquinho mais para frente. Vou pedir desculpas até pela apresentação, porque realmente a gente recebeu dados brutos, tá certo? Eu queria comparar esses dados iniciais da gente, né, com os dados que temos do mesmo laboratório nos anos 2020 e 2021. Claro que atualmente a gente tem uma divulgação maior da doença, né? A gente está num surto que leva as pessoas a procurarem mais o laboratório para fazer o diagnóstico inicial. Tem a questão da validação do exame pela operadora de saúde, né? Que muitas vezes, quando o exame não era realizado pela operadora de saúde, os pacientes, as pessoas preferiam, né, não disponibilizar daquele custo, já que tinha um diagnóstico clínico presuntivo, tá certo? Mas a gente tem, o número de exames feitos, né, nos períodos de fevereiro a março de 2020 e 2021, foram em torno de 30 exames só de sorologia em 2020 e uns 50 exames aí em 2021. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide qual é o número atual de exames sorológicos que o laboratório está fazendo nesse nosso período, tá certo? A positividade do IgM, tanto para casos masculinos e femininos em 2020 e 2021, era bem baixa. E a gente via muito mais uma positividade do IgG
talvez refletindo aquele surto de doença, né, que foi aquele surto inicial com a identificação maior dos casos que nós tivemos em 2016. Aqui são os exames, tá certo? Isso aqui só do sexo feminino, em 2020, nesse mesmo período, em fevereiro e março de 2020. O que é que nós tivemos? Né? A taxa de positividade dos anticorpos IgG, né, somando todos os exames realizados pelo laboratório em pacientes do sexo feminino nos meses de fevereiro e março, eles fizeram um levantamento de 707 exames, né, assim, mais de 10 vezes o número do que era feito nos anos anteriores, com a taxa de positividade, né, do IgG em torno de 25%, que bate com aquelas semanas epidemiológicas, né, última ali de março, e uma taxa de positividade aqui, e uma taxa de exames negativos para o IgG de 76%. Quando a gente vai falar, né, do IgM para o sexo feminino, a gente vai ver que nós tivemos uma avaliação, um levantamento de 761 exames, né, de IgM, onde 70% desses pacientes com a dosagem do IgM tinham positividade para o exame, 30 negativos. Esses dados são muito similares em homens também, só que o número de exames em homens é em torno da metade do número de exames realizados em mulheres. E aí tem dois vieses, né? Tem tanta questão, talvez, do sexo feminino ir para uma busca maior de apoio ao serviço de saúde, o diagnóstico, né? Que isso talvez tenha uma influência cultural, né? É suposição, mas temos uma possibilidade também dos pacientes do sexo feminino terem uma doença com mais dor, com maior gravidade, né, com maior limitação, daí a maior procura também para o diagnóstico ao serviço de saúde. Ou seja, aqui na nossa região nós estamos tendo um surto muito importante. Então, dentre as 5 cidades, né, que a gente tem de maior número de casos no país, as 3 cidades do nosso Crajubá, elas estão entre as 5. São segunda, terceira e quarta cidades com maior número. E nossa região tem aqui o Crajubá em torno de 500 mil habitantes. Então, é quase que o equivalente a uma cidade dessas outras, de outras regiões, né? Então, nós estamos aí numa situação bem importante nesses casos. A gente está começando a ver também, não só na nossa região do Crajubá, mas cidades menores, como Brejo Santo, né, algumas cidades do interior do Pernambuco, Várzea Alegre, algumas cidades da nossa região do Cariri, né, que são próximas, até 50, 100 quilômetros aqui da nossa região, que drenam esses pacientes, vêm muito para cá para fazer o acesso ao serviço de saúde, eles também já está começando a aparecer mais casos. E o que é que acontece com o vírus, né? Então, assim, a gente tem uma febre chikungunya, né? A gente tem uma artrite aguda pelo vírus da chikungunya. O que é esse quadro inicial dessa arbovirose? A gente vai separar, né, esse quadro clínico entre fase aguda, subaguda e crônica. Claro que a gente está falando de medicina, né? Não é exatamente assim as manifestações, mas a gente precisa de digamos, de um point, né? A gente precisa de uma definição de critérios para poder trabalhar com esses pacientes, tá certo? Então, a fase aguda, a gente considera ela de 0 a 14 dias, é a fase de viremia, onde o vírus persiste na corrente sanguínea, estima-se aí que essa viremia dele vai entre 7, 8, 9 dias, tá certo? Nessa fase, o que é que acontece, né? Os pacientes, geralmente, eles começam com uma dor articular. É muito comum eles chegarem no consultório e dizerem, doutora, num sábado, assim, exemplificando, num sábado, eu comecei de noite com uma dor no meu calcanhar, na minha perna, no meu tornozelo, eu achei que era porque eu tinha andado demais, que tinha torcido, né, que eu brinquei com meu neto, às vezes algumas mulheres, e aí eu fui dormir, era uma dor leve. Quando eu acordei de madrugada, essa dor já estava de uma maneira bem mais intensa, não conseguia andar de manhã, e aí foi passando o dia e a dor foi espalhando, né, assim, todas as articulações começaram a doer. Então, esse quadro dessa artralgia inicial, ela é muito importante virtualmente, né? Eu vou dizer assim, praticamente 100% dos pacientes têm esse quadro de dor articular inicial, alguns mais graves e alguns menos graves, mas no geral é um quadro de dor articular bem importante e bem limitante. Para a gente que trabalha com artrite reumatoide, eu acho que eu compararia a um artrite reumatoide grave, né, daqueles pacientes que chegam realmente sem conseguir com um RAC muito alto, né, sem conseguir
abrir e fechar a mão, sem conseguir fazer coisas como beber uma xícara de café, tomar o banho sozinho, né? Então, é realmente uma limitação importante. Esses quadros, eles podem evoluir só com uma artralgia, mas uma grande maioria dos pacientes vão ter artrite e tenossinovites, né? Então, eles fazem doença articular inflamatória mesmo. Então, tanto tenossinovite, como artrite, como entesites. A tenossinovite, ela é muito frequente nessas fases iniciais, tá? A gente vê um edema articular de tendões, né? Importante. A gente vê muita tenossinovite de flexores dos dedos, a própria tenossinovite de extensores, né? Tenossinovite de punho, tenossinovite de Deckerville é bem frequente também. Tenossinovite de tornozelo, também o tornozelo é uma articulação frequentemente acometida pela artropatia do vírus da chikungunya, e joelho também, principalmente a linfácie medial e êntese ali de Bullsoncerina, né, de pata de ganso. A febre, classicamente ela é descrita como uma febre alta, mas muitos pacientes têm uma febre baixa, que não é persistente. Alguns pacientes podem ter um quadro febril persistente por 4, 5 dias. Alguns pacientes dizem, doutora, eu tive 24 horas de febre, eu fiquei ali com 37,5, 38, tomava dipirona e melhorava, ou seja, não faz aquela febre alta, com calafrio, né, de 39, refratária, que muitos consensos, né, e guidelines não, né, mas artigos descrevem. A mialgia é importante também, isso é próprio de arbovirose, né, uma infecção viral inicial. Conjuntivite pode ter. O rash de pele é bem característico. E ele pode vir no início da doença, mas classicamente ele é mais ao decorrer das doenças. A pessoa começa com a febre, começa com a artralgia, depois ali de 5, 7 dias, alguns pacientes antes ou mais, né, eles começam a desenvolver um rash eritêmato papular em regiões de membros, tronco, e ele é bastante pruriginoso também. Casos mais graves, como encefalite, tá certo? Síndrome de Guillain-Barré, eu não acompanho pacientes internados, mas já tiveram alguns pacientes que entraram em contato, eu não acompanhei, mas 2 casos diagnósticos de colegas médicos, né, que entraram em contato, tá certo? Para o pós-consulta, que ficaram internados em hospitalização. Recentemente teve que é uma médica, até ex-aluna nossa, que a sogra precisou internar com Guillain-Barré, quadro compatível, tá certo? Meningoencefalite, então já vi casos também. Miopatia, tá? Inicial também, já vi um caso, pós-quadro agudo também, como se fosse uma miosite, veio para acompanhamento. Diarreia também pode acontecer. É muito comum as náuseas e vômitos nos pacientes, então é um quadro bem típico. E a questão das aftas orais da mucosite, né? Mucosite oral. Então, é como se fosse um padrão, né? O padrão da doença. Eles começam com dor articular, e depois vem a febre, aí depois vem o prurido, né? Nos quadros clássicos, né? Depois vem o prurido e o rash, aí depois eles começam a ter mucosite, úlceras orais, né? Aftas orais, ficam com dificuldade de se alimentar. E esse ciclo inteiro é muito ruim no início, e ele vai melhorando ali a partir de 5, 7 dias, e em até 14 dias, geralmente esses sintomas agudos, eles se resolvem. O rash de pele, ele tem um aspecto mais áspero, e ele pode descamar. Alguns pacientes evoluem, inclusive, com descamação das palmas das mãos e das palmas dos pés. Em relação a laboratório, é muito frequente a gente ver elevações de enzimas, né, TGO e de TGP, enzimas hepáticas. A linfopenia é um marco da doença, então, linfócitos ali de 800, 700, 500, também é bem frequente nos casos agudos, com leucopenia, tá certo? Pode ter leucocitose também, mas tem as descrições de linfopenia e leucopenia que são até mais frequentes, e a plaquetopenia. A plaquetopenia geralmente não é grave, como a plaquetopenia na dengue, né? Na grande maioria dos casos, ela pode cursar ali em torno de 70, 80 mil plaquetas, com recuperação ali em 72, 96 horas. A fase subaguda, né? Quando a gente sai dessa fase aguda, ela dura ali até 90 dias, né? Classicamente descrito, e o predomínio são de manifestações musculoesqueléticas. Esses pacientes, eles podem evoluir nessa fase subaguda, tanto com quadro articular inflamatório padrão artrite reumatoide, muito similar ao artrite reumatoide, mas eles podem evoluir também muito mais com quadros como artralgia, entesites, tá certo? Tenossinovites,
ou até um quadro similar a uma artrite reativa, né, que é uma artrite reativa, de resolução, digamos, um pouco mais fácil, né, do que aquela poliartrite crônica. A fase crônica, mas a gente considera a partir de 3 meses de sintomas, e os dados de prevalência, né, assim, quantos pacientes vão ficar crônicos, né? Então, esses dados da literatura, eles são muito variados, tá certo? Mas tem uma meta-análise da América Latina que estima que até 47% dos indivíduos infectados pelo vírus da chikungunya permanecerão com algum grau de dor crônica por mais de 3 meses. Com algum grau de dor, né, de origem musculoesquelética por mais de 3 meses. O quadro osteoarticular clássico, né, a descrição é de uma poliartrite padrão reumatoide, se coloca nos trabalhos, né, se coloca como a maioria dos casos, principalmente nos casos crônicos, né, como eu já falei, a artrite reativa, alguns casos de espondiloartrite, inclusive com sacroileite, tá certo? A gente vê também, eventualmente, e o que eu particularmente vejo de mais frequência, né, que são as tenossinovites, a fascite plantar e a exacerbação de osteoartrites. As entesites são bem proeminentes também nesse início, nesses quadros das doenças, então a gente vê muita entesite de tornozelo, né, entesite de inserção ali de fibulares, tibiais, né, no pé, no tornozelo e no pé. No joelho, a bursite serina, a tenossinovite da pata de ganso e a entesite ali daquela região também são frequentes. O que é que eu vejo, né? Chikungunya, ela é uma doença bem estudada, mas ela não é tão bem estudada como a gente tem ali uma artrite reumatoide, um lúpus, que a gente é acostumado mais a manejar e ver os perfis de padrão da doença. Eu acho que ela é tão variada que se não, eu vou ver o que é a minha impressão para ver qual é a impressão do colega também, para a gente comparar. Porque às vezes a gente, como reumato, né, a gente vê mais um tipo de caso, vê mais um tipo de outro. E como a manifestação do chikungunya ela é muito variada, eu disse assim, não, vou colocar aqui a minha para a gente no final discutir mais ou menos o que é que a gente vê, o que é que cada um tem de experiência. O que eu vejo, assim, dessa poliartrite padrão reumatoide, nessa fase subaguda eu questiono muito, sabe? Tem muitos casos, mas será que são a sua maioria? A impressão que eu tenho é que essa poliartrite reumatoide, né, padrão reumatoide mesmo, que ali vai fechar critério depois para artrite reumatoide, ela é muito mais frequente nos casos crônicos. Mas que muitos pacientes, eles podem sim persistir com artropatia crônica, mas que não seja exatamente um padrão reumatoide. Muita artralgia, dor mecânica, né? Alguns pacientes descrevem muito a osteoartrite de mãos, né, de dedos, nódulos de Ebner de Bouchard. Doutora, cresceu, a gente acha estranho, né, mas alguns pacientes, doutora, aumentou, tá doendo mais, mas que não são classicamente descritos como reumatoides. Esses quadros crônicos, eles também podem evoluir com tenossinovites e entesites ali de repetição, como se fosse uma espondiloartrite forma entesítica, né, aqueles quadros mais periféricos, similares ali a uma artrite ativa, ou as espondiloartrites mesmo. As artralgias são comuns, então alguns pacientes têm artralgia sem alteração clínica, né, sem identificação clínica de sinovite, mesmo de artrite, e alguns pacientes, inclusive, com ultrassom, né, e ressonância normais, mas com aquele quadro de dor articular ali, com rigidez matinal, um pouco mais de curta duração, mais persistente, né, um pouquinho mais demorado para se resolver. As entesites eu já falei, né, a gente já comentou para trás, a gente vê muito, eu vejo muito aqui tornozelo e pés, eu dei uma olhada em literatura, são os locais de maior acometimento também. Eu acrescentei aqui o joelho, né, que é essa êntese ali da bussa serina, e as tenossinovites, então a gente vê também tenossinovites com dedos em gatilho, tenossinovites de ombro, tornozelo, né, tudo isso a gente vê. Vasculites, né, então, é descrito, né, as vasculites, né, os padrões de vasculites pós-infecções virais. Eu vi alguns pacientes aqui, vou colocar algumas imagens para vocês, e eu tô com a paciente agora aguardando biópsia. A gente biopsiou para deixar tudo bem catalogadozinho, né, e já começou a tratar. Isso daqui são casos de consultório, pessoal. Eu já tirei muito desses casos aqui da última semana mesmo de atendimento, né, dado o fluxo da gente. Então, aqui é um edema, a gente faz aquele edema com cacifo positivo também, uma insuficiência vascular. Eles fazem edema de membros inferiores, tá certo? Então, bem importante, com edema aqui, provavelmente tem uma artrite de tornozelo aqui também associada. Aqui a tentativa é um joelho, né, com um aumento de volume aqui na bussa anserina, fazendo uma bursite anserina.
Isso daqui são quadros sugestivos de vasculite. Essa paciente tinha insuficiência vascular periférica, mas não tão grande. Essas lesões todas foram induzidas pós a chikungunya, né, ali na fase aguda, com 10, 15 dias. Isso daqui foi uma paciente que veio com a tenossinovite e artrite de mão. Ela veio com 24 horas de sintomas. Na verdade, ela tinha uma consulta agendada, acho que se foi a segunda ou terça-feira, e ela disse, doutora, ainda bem. Eu pensei em não vir, mas ainda bem que eu vim, porque ontem eu comecei com febre e hoje eu amanheci assim. Então, isso daqui é um quadro bem agudo da artropatia pela chikungunya, né? Essa artropatia aguda. Isso daqui também são os edemas, tá certo? De membro inferior. Eu gravei isso aqui em consultório também, né? Fiz um cacifo aqui para mostrar como é um edema mole, que também é um edema de subcutâneo, né? Então, nem sempre que a gente vê esses edemas, somente região tornozelo, a gente tem que descartar também que isso daí possa ser edema de subcutâneo associado. Acontece nas fases agudas, mas depois melhora, tá certo? E isso daqui é o rash característico da doença. Então, isso daqui foi uma paciente que fase aguda me encaminhou, né? É um rash bem áspero, né? Vocês veem as lesões bem eritematosas, difusas, né? Bastante pruriginosas. E essa daqui é minha filhota, né? Que eu brinquei, coloquei ela aqui, porque ela também teve a artrite, né? A infecção pelo vírus da chikungunya. Isso daqui foi na infecção inicial dela. Ela começou com um rashzinho de face, troncos, e depois, com a evolução da doença, o rash dela ficou muito parecido com essa imagem aqui. E qual é a prevalência, né? A gente está falando aqui de manifestação clínica, a gente falou de fase aguda, subaguda e crônica. E quem é que vai ficar crônico, né? Como é essa cronicidade? O que é que a gente tem de dados? Então, tem uma revisão científica, uma revisão sistemática, né? E uma meta-análise. Isso daqui foi publicado em 2016, que eles fizeram avaliação de vários estudos, 18 estudos na realidade, com um N em torno de 5.000 pacientes, tá certo? E eles fizeram o efeito combinado dos trabalhos, né? Eles acharam nesse efeito combinado que 40% dos pacientes podem ficar aí com artrite ou dor articular especificamente, né? Não necessariamente artrite, mas com dor articular, né? Com manifestações musculoesqueléticas, né? Independente, 40% por mais de 3 meses. Alguns estudos fizeram avaliação específica de artrite crônica, né? Após mais de 3 meses, foram 10 estudos, tá certo? Com um N de 4.200 pacientes, a grande maioria desses dados, eles acharam um efeito combinado aí de 13%, tá certo? De pacientes com artrite crônica, não é manifestação musculoesquelética, é artrite crônica mesmo, tá? Nos estudos, eles separaram aqui os estudos com mais de 200 pacientes, que são estudos maiores, tá certo? Então, eles acharam prevalência aí de 34%, tá? Quando eles segmentaram, né, todos esses estudos, pelos estudos com mais de 200 pacientes, acharam ali 34% de cronicidade da artrite, tá certo? E quando eles fizeram uma avaliação com um follow-up de mais de 18, por mais de 18 meses, eles acharam um quadro muito similar. Então, dá a ideia de que aqueles pacientes que tiveram dor, que persistiram com dor ali por mais de 3 meses, 90 dias, eles podem persistir com dor por aí por mais, né, de 1 ano e meio. Tá? Isso não é 100%, a gente vê pacientes que disseram que melhoraram com 4 a 6 meses, pacientes disseram, ai, doutora, demorou 1 ano, mas depois eu fiquei bem, né? Então, essa manifestação, essa persistência é muito variável. Mas seja ela 40, 30 ou que seja 15%, né, de uma artrite crônica, se você pegar um surto de chikungunya, que tem descrição que no surto ela pode acometer 3/4 da cidade, né, antes de você ter aquela imunidade de rebanho, né, 3/4 da região, é uma incidência muito alta, né, é uma prevalência, na realidade, de artrite crônica, de acometimento crônico muito alto. Essa revisão foi da América Latina, né? Eles fizeram a combinação dos estudos e chegaram a uma média aí de prevalência, né? De dor crônica em torno de 48%, quase 50% dos casos, o que realmente é bem alto, bem elevado. Aí, o quadro agudo, né? O que é que acontece? Qual é o nosso perfil, né? Assim, desses pacientes com chikungunya aguda, qual o perfil de doentes, né? Como é que a gente vai tratar? O que é que aumenta? Na realidade, a gente vê que esses pacientes, nesses quadros agudos inflamatórios, eles têm um aumento de resposta TH1,
O aumento de citocinas, né, que são nossos alvos terapêuticos, como a TNF-alfa, interferon também, os interferons também são aumentados. E a gente também tem um aumento de citocinas padrão TH2. Apesar de que a gente não tem uma descrição, assim, clássica, né? A descrição clássica é que os pacientes com artrite aguda ou crônica pela chikungunya, eles têm FAM e fator reumatoide negativos. Mas a gente tem, sim, uma ativação, tanto do nosso sistema TH1 como do nosso sistema TH2. Aqui são as recomendações da nossa SBR, né, de 2017, não tem atualizações mais recentes, para o diagnóstico e para o tratamento da febre chikungunya. Então, a definição de caso de febre chikungunya, entre os critérios clínicos e epidemiológicos e os critérios laboratoriais. Pelos critérios clínicos, você fala de uma febre acima de 38,5, com dor articular intensa, de início agudo, não explicado por outras condições. O critério epidemiológico, o contato epidemiológico, num prazo de 15 dias, né, prévios aí com outras pessoas que têm a doença. O critério laboratorial é você fazer o isolamento do vírus por cultura, isso, assim, pelo menos na nossa realidade aqui, não é muito viável. A presença do RNA, né, o PCR, em tempo real, nas fases agudas, idealmente até 5 dias do início dos sintomas, e a presença dos anticorpos IgM específicos para Chikungunya, né, ou um aumento de 4 vezes na titulação dos anticorpos IgG. A maior facilidade que nós temos aqui é para dosar o IgM, tá certo? Nessas fases mais agudas, mas como eu mostrei anteriormente, a gente já está começando a ter a disponibilidade aqui do PCR. O caso suspeito se apresenta quando o paciente tem um critério clínico e epidemiológico, o caso confirmado, né, quando o paciente tem qualquer um dos critérios laboratoriais, e o caso atípico, que existem manifestações, quando o paciente tem uma confirmação laboratorial, né, você tem a confirmação laboratorial no paciente com manifestações atípicas neurológicas, cardíacas, dermatológicas, oftalmológicas, renais, etc. A própria insuficiência renal aguda, ela também faz parte do quadro. Então, existem pacientes que fazem insuficiência renal aguda, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado também com aquele uso do anti-inflamatório inicial, é muito mais focado ali para a dengue, né? Que a gente evita realmente o anti-inflamatório nos primeiros dias, mas nos pacientes com chikungunya, naqueles pacientes que têm um fator de risco ali, né, para insuficiência renal, paciente hipertenso, diabético, o uso do anti-inflamatório nessa primeira fase também pode ser que seja, digamos, uma ideia um pouco mais arriscada nessa prescrição. Uma das coisas que eu questionei do nosso critério, né, foi a febre acima de 38,5. Então, a gente vê casos aqui, pelo menos, com pacientes com febre baixa ou com febre não persistente, com sorologia positiva. Não sei se pelo número de casos que nós estamos observando ou se pela mudança desse perfil, né, dos sorotipos virais que estão circulando no Brasil, né, do asiático e do angolano. Os critérios de classificação para doença crônica pós-chikungunya, né, ele vai considerar um paciente que tem mais de 4 articulações com artrite, isso aí é doença articular inflamatória crônica, com a duração de sintomas por mais de 6 semanas, sem um diagnóstico alternativo. E eles consideram que o paciente, né, ele não deve preencher os critérios para artrite reumatoide ou espondiloartrite. Tem-se em literatura muito termo, eu já vi alguns trabalhos, o termo de artrite reumatoide induzida pelo vírus da chikungunya, que é quando o paciente faz essa doença poliarticular inflamatória, que fecha critério para artrite reumatoide após a infecção pelo vírus da chikungunya. Esse termo é apropriado porque alguns pacientes vão evoluir com aquela artrite crônica e erosiva padrão reumatoide igual, né, indiferenciado do que a gente vê nos pacientes reumatoides. Os critérios clínicos, né, ele vai dizer que você vai ter que ter artrite e um critério inflamatório, você tem que ter a comprovação da artrite. Ou você vê a sinovite clínica, mas se você vê um edema articular, né, é importante também identificar aquele edema subcutâneo, principalmente nos membros inferiores, por conta dessa insuficiência vascular periférica nas fases agudas da chikungunya. Aí você vai ter que identificar a sinovite, né, diferenciar caso necessário, o calor, o eritema subarticulação, uma rigidez matinal maior do que 30 minutos e uma dor de característica inflamatória, tá certo? Então, você tem que ter pelo menos um desses critérios.
É comum os pacientes terem essa dor de característica inflamatória, mas a gente não identificar a sinovite clínica, né, ou às vezes até por imagem nesses indivíduos. Isso não invalida o diagnóstico. O atendimento, as recomendações de tratamento são essas, a gente vai discutir um pouquinho, né, do que eu pesquisei sobre tratamento mais para frente. Então, a fase aguda, ela dura até 14 dias, você pode ter uma dor musculoesquelética mais localizada ou difusa. Tem os pacientes que têm esse padrão de dor neuropática, então, síndrome noturna do carpo, neuropatias periféricas, podem também vir no conjunto dos pacientes com artropatia pelo vírus da chikungunya, tá certo? Então, nos pacientes que têm esse perfil de dor neuropática, a gente faz o tratamento da dor neuropática padrão, né? Então, a própria amitriptilina, os tricíclicos, os gabapentinoides, como a gabapentina, pregabalina, carbamazepina, né? Eu particularmente tenho uma preferência pelas drogas mais simples, né? Então, eu adoro o tricíclico, ou seja, salvo contraindicações, eu gosto de utilizar o tricíclico nessas fases mais agudas, né? Nos pacientes que têm a dor musculoesquelética sem a dor neuropática, né, a gente vai tratar a dor musculoesquelética. Então, de início, a recomendação nos primeiros 14 dias é evitar o anti-inflamatório, evitar o uso dos corticosteroides. A justificativa da evitação, né, de a gente evitar o uso do corticoide, é porque a gente não sabe se dar o corticoide nessa fase aguda vai contribuir para uma persistência de viremia ou agravar os sintomas, né? A gente sabe que o corticoide, num período mais curto, ele não vai ter digamos assim, uma ação imunossupressora importante, né? E dependendo das doses também. Mas, na ausência de evidência de que é seguro, a recomendação é se evitar. A dipirona e o paracetamol são drogas viáveis. Eu gosto muito de usar a dipirona. A recomendação é até 4 gramas por dia, né? Tomando cuidado ali na tolerabilidade do paciente. O paracetamol a gente pode fazer ali até 3, 4 gramas no dia também, né? De paracetamol. Tem pacientes que gostam mais de um, tem pacientes que gostam mais de outro. A dipirona, nos casos de dor de maior intensidade, né? Nos grupos de dor, a gente pode utilizar até 8 gramas por dia, na realidade. Então, eu não chego a fazer 8, mas muitas vezes eu faço 1 grama ali de 4 em 4 horas, que com esse perfil de analgesia, eu particularmente consegui ter algumas respostas boas, adequadas, né, com analgesia fixa, aquela analgesia realmente não só SOS, de alguns pacientes e manter esse manejo nas fases iniciais. O tramadol e a codeína também são indicados, então, não tem nada dizendo que tramadol é melhor do que codeína, ou codeína é melhor do que tramadol, então fica muito a critério do médico e do paciente, né, em questões de custo e tolerabilidade. O ideal é a gente fazer essa escala visual analógica nesse início, né, nos pacientes iniciais, para a gente ter também essa evolução da dor, para a gente ter a noção de se a dor está melhorando ou piorando ali na fase subaguda. A fase subaguda, ela vai de 15 dias a 3 meses. A dor neuropática, ela pode ser persistente, assim como as dores musculoesqueléticas, tá certo? Para as dores localizadas ou difusas, né, ou sem evidência ali de uma artrite clínica, o consenso sugere os analgésicos, né, analgésicos comuns, opioides fracos, em alguns casos, os anti-inflamatórios e a fisioterapia. Na dor neuropática, é o padrão do tratamento da dor neuropática. Nos pacientes que têm aquela artropatia inflamatória nessa fase subaguda, que vai ser a grande maioria deles, né, a gente pode lançar mão aí da corticoterapia e a recomendação de hidroxicloroquina. Tem também nos consensos, né, a liberação para uso de sulfasalazina, né, ou em opção a hidroxicloroquina, que são drogas mais imunomoduladoras, não imunossupressoras. Uma das justificativas dessa fase subaguda é que o vírus, ele pode ser detectado nas estruturas musculoesqueléticas por mais tempo, né, por semanas até alguns meses, após aquele quadro inicial de viremia. Tem trabalhos mostrando que sim, tem trabalhos mostrando que não, mas talvez seja uma justificativa para a persistência dessa dor por um período um pouco maior e, eventualmente, essa dor ir aliviando. Muitos pacientes passam pelos primeiros 15 dias, né, com muita dor, os primeiros 3, 4 dias é o período pior, eles vão melhorando, e alguns pacientes melhoram na fase subaguda. Essa fase subaguda, muitos pacientes têm artralgia, às vezes é uma artralgia migratória, né, a depender do esforço físico também que eles façam,
tá certo? Então, às vezes está doendo o ombro, às vezes está do joelho, às vezes tornozelo, né? Vai migrando, mas é uma dor que tem uma característica clínica inflamatória, né? E o que a gente vê é que, apesar da gente não identificar muita sinovite e artrite algumas vezes, né, esses pacientes têm uma resposta boa ao uso dos corticosteroides ou dos anti-inflamatórios. Se o paciente não melhorou nesse período, né, a gente vai evoluir para a fase crônica, para o tratamento da fase crônica. Lembrar que o corticoide nessa fase subaguda, ele não é de curta duração. A gente fazer um corticosteroides, né, como monoterapia por 5 a 7 dias, não vai resolver. Quando o paciente suspende a medicação, todas as dores voltam. E tem a questão do rebote, né? Eu dei uma procurada sobre trabalhos relacionados a isso. Ah, se você não usar se você usar corticoide de forma errada, a artrite vai melhorar e depois tem um rebote, ela vem pior. Eu não achei detalhes de estudo desses com prednisona, tá certo? Mas alguns pacientes dizem que melhora e depois piora. Não sei se é simplesmente a substituição, né, a suspensão abrupta do corticoide, né, que para a doença inflamatória a gente já sabe como funciona, ou se realmente tem esse rebote com aumento aí de sintomas e cronificação mais da doença. A fase crônica, a gente já recomenda, né, que todos esses pacientes sejam enviados para o reumatologista, né, para fazer o acompanhamento específico. Até porque o tratamento, a gente direciona muito da fase crônica pela experiência que a gente tem das outras doenças, da artrite reumatoide, da espondiloartrite, da artrite reativa. Então, nem todos os pacientes vão ser elegíveis para biológico. Alguns pacientes têm uma forma mais polintesítica, a gente pode usar uma droga ali de processo com um DMARD mais periférico, né, a sulfasalazina, né, o metotrexato. Pacientes que têm um padrão reumatoide, a gente pode usar o metotrexato. A gente vai trabalhar, né, eu vou falar um pouquinho dos trabalhos relacionados a cada droga dessa. E aí segue mais ou menos o mesmo fluxo, né? Pacientes com sintomas mais localizados, com tenossinovites, a gente pode sim manejar só com anti-inflamatório, a fisioterapia, tá certo? Alguns pacientes, eles melhoram bastante, né? Insistir nessas medidas físicas, né? E não só nas medidas farmacológicas. Os pacientes com dor neuropática, eles vão ser seguidos, vão ser tratados de acordo com o perfil da dor neuropática. E os pacientes com artrite atenosinovite, a gente tem algumas opções, né? Então, os anti-inflamatórios, a gente pode fazer até aqueles cursos um pouco mais prolongados, que a gente costuma fazer salvo, obviamente, contraindicações, né? A corticoterapia oral, ela pode ser empregada. Nessa fase, às vezes, usar uma dose de corticoide oral mais baixa, né, em associação com o DMARD, talvez seja mais eficiente, né? Minimiza aí mais efeito colateral. A hidroxicloroquina e o metotrexato são drogas aí de primeira linha, assim como a sulfasalazina. Se o paciente tiver uma doença articular inflamatória crônica, pós-chikungunya refratária aos demais orais, similares àquele padrão que a gente utiliza na avaliação da artrite reumatoide, então o biológico está indicado. E a indicação são os anti-TNFs. E aqui vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de cada droga, né? O que a gente tem ali de benefício das medicações, né? A gente trata chikungunya baseado em quê? Né? A gente trata baseado em estudos clínicos muito cêntricos, randomizados, duplos cegos, né? De segmento ali por 2, 3, 4, 5 anos. Na realidade, o que a gente vê de literatura é que a gente não tem muito esse perfil. A gente tem relatos de séries de caso, relatos de casos de pacientes, né, trabalhos retrospectivos, mas esse trabalho prospectivo, né, em relação às drogas, ao tratamento da artropatia pela chikungunya, é muito, digamos assim, deficiente, né? A gente não tem muitos trabalhos, não tem muita informação. Esse trabalho aqui foi avaliar a eficácia da cloroquina na resposta inflamatória, né, do perfil de citocina nos pacientes com dor articular persistente, precoce, ali inicialmente ali até 3 meses, um pouquinho depois de 3 meses, e artrite após a infecção pelo vírus da chikungunya. E eles compararam com o meloxicam, com o anti-inflamatório convencional. E eles não viram diferença, né, entre você usar cloroquina e anti-inflamatório, principalmente nessa fase subaguda, entre o número de articulações dolorosas e demasiadas, o VAS do paciente para dor, o RAC, né, a avaliação global do médico, a avaliação global do paciente, né, e os scores gerais de saúde, né, e o VHS. Então,
a aparência que dá é que você usar meloxicam e usar cloroquina, tanto faz em ali até 3 meses, tá? Em termos de processo inflamatório, né, a gente falando aqui um pouquinho do PCR, também não foi vista diferença ao final do segmento no PCR desses pacientes, assim como a gente também o trabalho não identificou, né, uma variação nessas citocinas inflamatórias séricas. O metotrexato, né, que é uma droga que a reumato gosta bastante, tem um trabalho, tá certo? De 6 meses randomizado, controlado, mas aberto, né? Então, foi um trabalho open label. E o que é que ele mostrou? Não foi visto diferença, né, quando se utilizava o metotrexato e anti-inflamatórios nessa fase mais precoce, nessa fase subaguda. Então, começaram a usar o anti-inflamatório, começaram a usar o metotrexato e viram a remissão desses pacientes em 1 mês. Foi similar. A remissão em 2 meses, foi similar. A remissão em 6 meses também não atingiu insignificância estatística. O tempo para remissão com o anti-inflamatório foi em média 56 dias e com o metotrexato 66 dias, também não teve diferença. O RAC não teve diferença, o SEDAI não teve diferença. A questão de poupar ou não corticóide também não foi diferente. Então, os pacientes que precisaram receber o corticóide na prednisona até 10 miligramas ali, não teve diferença entre o grupo do anti-inflamatório e o grupo do metotrexato, tá certo? Assim como a dose cumulativa total de uso de corticosteroides, tá? Não foram feitos corticoides injetáveis e o tempo de uso dos anti-inflamatórios foi diferente porque realmente os pacientes do grupo anti-inflamatório tomavam só anti-inflamatório. Um outro trabalho, né, que ele é um pouco mais recente, ele fala da terapia tríplice, tá? Então, o que é a terapia tríplice? Ele testou não só a sulfa, não só o metotrexato, não só a cloroquina, ele testou metotrexato mais sulfasalazina mais hidroxicloroquina. Então, essa é uma terapia, digamos assim, medicamentosa, que já se viu fazer perfis de terapia similares, né, para artrite reumatoide, mas que eu particularmente acho que é uma terapia difícil do paciente manter, principalmente nesses primeiros 6 meses de doença, pelo número de medicações e os efeitos adversos. Mas essa terapia, né, ela foi mostrada que foi efetiva quando a gente avaliava, né, o DAS 28 por VHS da terapia tripla quando comparado à monoterapia, tá certo? Com essas drogas isoladamente. E isso se mostrou também diferença na melhora do RAC na terapia tripla quando comparado à monoterapia. Ou seja, o uso de drogas isoladas parece não ter uma eficácia, ou pelo menos um efeito tão rápido, quanto o uso dessa terapia combinada em até 6 meses nos pacientes com hidroxicloroquina, né, e a combinação de DMARDs. E em casos refratários? A gente já viu que o consenso recomenda a cloroquina, né? A gente já viu ali também o metotrexato, a gente já viu a sulfasalazina. São poucos estudos de melhora, né? Controlados mesmo com essas drogas. A gente já viu a terapia tríplice, melhora. Ótimo. Mas se não melhorar, o que é que a gente vai fazer, né? Então, na cabeça do reumatologista, a gente vai passar para a terapia biológica. E eu saí procurando qual é o número de... O que é que a gente tem evidência, né? De tratamento de artrite chikungunya com TNF-alfa, com a terapia biológica atualmente disponível. Procurei com a Ternesept, né? Não identifiquei nenhum trabalho direcionado no tratamento da artropatia crônica da chikungunya com a Ternesept, não encontrei com infliximab, não encontrei com adalimumab, tá certo? Isso daqui é um trabalho das características, né, da infecção pela chikungunya em pacientes com AR estabelecida, né? Ele só cita os biológicos, né, a troca de um para outro, é um relato de casos, são 6 casos, uma série de 6 casos, é pequeno, mas não é um trabalho, assim, realmente prospectivo, né, ou pelo menos controlado, né, mesmo que seja aberto. Com golimumab também não tem, e com certolizumab também não tem. Aí eu disse, meu Deus, se a gente não tem evidência de TNF-alfa, né, diretamente relacionado, o que é que a gente vai fazer? Vamos procurar os outros? A Batacept tem um trabalho com ratos, tá certo? Mais nada clínico. Isso aqui eu já pesquisei agora, essa semana, né? Tocilizumab, também a gente não tem, né? Só tem esse outro trabalho anterior, nos pacientes que estavam tomando etanercept, que foram
rodados aí por tocilizumab. Rituximab, a gente também não tem esse mesmo trabalho que cita os remédios. Tofacitinib, a gente também não tem, né? Ele testou só esse mesmo trabalho aqui dessa série de casos, né? Que citou o tofacitinib e que tem no trabalho com ratos, eles também tentaram utilizar o tofacitinib, tá certo? O baricitinib também não tem, né? E o padacitinib também não tem. E o secukinumab também não tem. Aí eu pensei assim, tá bom, mas será que prednisona tem, né? Assim, e quando eu fui avaliar os trabalhos com prednisona, eu botei chikungunya e prednisona, né? Eu também não achei trabalhos direcionados, né, de tratamento da chikungunya com a prednisona. Procurei dexametasona também e não achei. Procurei glucocorticoides, tem muitos relatos, séries de casos, né, mas trabalhos mesmo mais direcionados a gente também não tem. E aí? Eu acho que nessa questão, né, do tratamento da chikungunya, a gente faz muita coisa baseada na nossa experiência, do que a gente tem experiência das outras doenças, né? Então, a gente vê o vírus, vê o padrão da artrite, o padrão do acometimento musculoesquelético ali, e vai dizer assim, não, isso aqui é mais com reativo, vou nessa linha, isso aqui é mais com artrite reumatoide, a gente vai naquela linha. Mas a realidade é que o tratamento da chikungunya hoje ainda é muito pouco baseado em evidência, né? E por ser uma doença infecto-contagiosa, eu tenho minhas dúvidas aí se um dia realmente vai ser. Eu acho que precisa que a gente mesmo, né, reumatologista, na nossa área, né, aqui no nosso Nordeste, que a gente se dedique mais e estude melhor esses pacientes. E aí, assim, um dos focos da aula que a gente tinha feito ano passado era exatamente esse misto aí de chikungunya e Covid, né? A gente saiu saiu não, né? Mas, digamos, a gente está nessa saída dessa pandemia, está nessa saída de pandemia de Covid-19, né? Melhorando as coisas agora, e já entrou num surto de chikungunya aqui no nosso estado. O que é que isso importa, né? Isso aqui é ruim, é bom? Na realidade, a gente sabe, assim, isso aqui são dados que todos nós da Reumar já conhecemos, parece que nossos pacientes, né, não têm um perfil tão de gravidade quando relacionados à Covid-19, né, então, trabalhos de mais de 1.600 pacientes do Reino Unido, né, não se comportaram diferente, né, dos pacientes sem doenças autoimunes. A gente já sabe também, né, que a Covid-19, então, ela tem algumas drogas que a gente usa ali nas nossas doenças reumáticas, imunossupressores, que foram cogitadas aí como não maléficas, né, ou até benéficas no tratamento da Covid-19. A gente tem algumas drogas aí da nossa área, né, do tratamento da nossa área só não, mas do tratamento das nossas doenças aí aprovadas já no tratamento da Covid. E a gente sabe que a Covid tem tantas as manifestações inflamatórias, né, como tem muitos relatos aí de manifestações imunes pós a Covid-19. Né, tem alguma série de casos, relatos de casos, né, de artrite reativa, né, supostamente pós-infecção pelo SARS-CoV-2, né, e isso daí, o que é que é? A gente, de Covid, tem muita pouca coisa direcionada, né, tem muito estudo, mas talvez ali, para saber o que é que vai acontecer com esses pacientes, muita coisa tem se mostrado mais agora, né, mas a gente entra onde na reumato, né? A Covid, aí a gente cogita, né, se cogita mecanismos imunológicos de artrite pós-viral, né, por infecção direta, mediação por imunocomplexos, né, ou por ativação imunológica persistente, né, como gatilho. A Covid, até esse período aqui, a gente já tinha visto até o final do ano passado, mais de 44 milhões de casos no mundo. Até naquela época, eu tinha feito uma revisão de 9 casos, né, de artrite pós-Covid, a maioria com padrão mais reativo mesmo, e não tinha até o momento infecção direta, né, pelo SARS-CoV-2. Aqui é uma análise de líquido sinovial, tá certo? Mas eles viram que em alguns pacientes que tinham realmente o processo, aquela cascata inflamatória, que evoluiu com algum quadro de dor articular ali naquela fase mais grave da COVID, eles tinham um aumento aí de algumas citocinas, né, como IL-6 e TNF-alfa, que são muito similares, né, às nossas citocinas nos pacientes com artrite reumatoide. Então, essa superposição, né, de AR-COVID aí já vem sendo discutida e exaurida aí há muito tempo, né? A gente tem alguns fatores de risco, são fatores de risco para AR, para COVID mais grave, algumas drogas são similares no tratamento, né? E uma das coisas que a gente sabe é que
entrando aqui agora, saindo da Covid-AR, entrando aqui na chikungunya e na artrite reumatoide, né, a gente tem uma superposição. Então, tem similaridades entre a artrite da chikungunya e a artrite reumatoide. E esse perfil de citocinas, ele parece muito similar entre a cascata inflamatória da Covid, a artrite pela chikungunya e pela artrite reumatoide. Então, nesses nossos pacientes, né, que a gente aqui no Cariri, que tiveram Covid, logo depois tiveram chikungunya, tem uma piora dos sintomas articulares, né? Vai ter uma doença mais grave, tem uma maior gravidade na fase aguda da chikungunya em termos de mortalidade. Na realidade, são perguntas, né, que a gente não tem dados, assim, não tem evoluções, não tem perspectivas, assim, dados objetivos a curto prazo, mas que são questões que a gente tem que levantar para poder observar melhor esses pacientes, já que é uma situação que, infelizmente, está se tornando um pouco mais comum, né? Principalmente da nossa região. Na época, eu tinha feito um caso clínico, era só para exemplificar mesmo, um paciente de Souza, na Paraíba, ele tinha primeira consulta de 2020, tinha poliartralgia desde 2017, após um quadro febril associado a racha de pele, né, no exame físico no dia ele tinha poliartrite, fadiga, sintomas de câimbras, queixas de câimbras, xerostomia, xeroftalmia, síndrome túnico bilateral, vinha piorando há 6 meses, ou seja, mesmo depois de 3 anos da infecção, né, pela chikungunya, ele vinha com a piora clínica, vinham usando a hidroxicloroquina há mais de 1 ano e doses baixas de prednisona. O laboratório, ele tinha um FAN, nuclear pontilhado fino denso, um anti-Rho positivo, título baixo, né, com anti-LA e DNA negativos. O exame físico eu não identifiquei sinovite naquele momento, solicitei alguns exames, fator reumatório, VHS-PCR, o anti-ACM, né, até assim, mais por complementar mesmo a investigação diagnóstica, mas por esse padrão de FAN não é sugestivo, o padrão da artrite não era sugestivo de lúpus, solicitei a sorologia de chikungunya e iniciei o metotrexato, uma dosezinha mais baixinha, e tentei desmamar o corticoide. Né, ela não tolerou muito bem o metotrexato, estava com alta atividade de doença, apesar do VHS de 11, e trouxe a sorologia de chikungunya, né, com IgM negativo, IgG crônico, IgG positivo, mas um quadro crônico. Eu suspendi o metotrexato e iniciei a leflunomida. Né? O paciente ficou super bem com leflunomida, né, hemograma normal, TJ-TGP bem, VHS de 5, eu mantive a leflunomida. Quando foi em março, né, ela tinha uma demorazinha aí, um hiato aí das consultas, teve alguns sintomas de infecção do trato urinário, teve uma piora do carpo. Eu optei, eu não vi artrites, né, clínica ali naquele momento, às vezes a piora do carpo é também pelo processo infeccioso, né, inflamatório. Desmamei o corticóide e tentei tratar o perfil de dor crônica, né, com a pregabalina, a dor neuropática. Né? Desmamei o corticoide, o paciente não teve mais episódios infecciosos, só que com o desmame do corticoide, ela teve uma atividade moderada, né? E eu optei por iniciar o cetolizumab e ela evoluiu com uma boa resposta. Aqui, só para a gente finalizar, para a gente fazer essa discussão, eu coloquei um memezinho, né? Eu acho que o Aedes aegypti, eles sumiram aí do mapa, ou ninguém falava deles, né? Ali nesses 2 últimos anos aí e meio de Covid-19, né? E, assim, todo mundo focou na Covid, esqueceram, né, das nossas doenças tropicais que nos maltratam ainda bastante, né? E eles colocam once again losing market share to a Chinese product. Então eu acho que essa reunião aí dos mosquitos saiu alguma coisa produtiva, né? Que hoje eu acho que a Covid, o coronavírus está perdendo market share aí pro Aedes aegypti, principalmente na nossa região. E aquela questão, né? A gente não se tem razão quando se diz que o tempo cura tudo, né? Principalmente na questão da chikungunya, de repente as velhas dores tornam-se lacinantes e só morre com o homem. Então, às vezes, a gente esperar que o paciente com chikungunya, né, evolui ali por 3 meses, ou o paciente mesmo esperar que vai passar, não é a melhor alternativa, né? Porque essas dores podem ser crônicas, podem limitar, né? E podem, como dito aqui, morrerem só com um indivíduo. E aí eu agradeço pela aula e abro espaço aqui para dúvidas, né? Espero que não tenha sido longa demais, né? Foi longa, mas espero que não tenha sido longa demais. Excelente apresentação, Patrícia, viu? Parabéns. E, assim, fantástica a sua didática, ficou bem, realmente,
Patrícia, você está online? Eu acho que a Patrícia caiu, não? Tá aí, tá aí. Gente, hoje está bugado aqui o Google Meet, viu? Total. Eu não estou te escutando, Patrícia. Tá com o microfone desligado. Pronto. Deu para terminar, né, Theo? Todo mundo escutou até o final ali. Sim, sim, sim. Pronto. Eu acho que o problema foi no próprio Google Chrome, né? A gente teve até um problema, o pessoal mandando os convites e não conseguido aceitar. Não aparecia aqui para mim, eu tive que aceitar todo mundo pelo celular. Tanto que ficou 2 Teógenes aqui em sala. Não sei se você conseguiu perceber. Não, Mas tá ótimo. o importante é que deu certo. Patrícia, assim, eu acho que muito interessante e a sua didática em explicar vai muito do pensamento que eu também concordo com você, que o tratamento ele deve ser individualizado. Né? Eu acredito que tem um espectro da chikungunya, isso quando se fala na fase subaguda, na fase crônica, que é justamente aquele acometimento neuropático ou de reumatismo de partes moles ou artrítico, né? Sinovítico. Fantástico, viu? Só mesmo agradecer a você pela Obrigada. apresentação e deixar em aberto aí para algum dos colegas que participaram quiserem começar as perguntas. Pronto, se alguém quiser comentar, né, trazer experiência, estou vendo que a Helena aqui também está na sala, eu não estou com acesso aqui a todas as pessoas, então, alguém quiser me ajudar aí na chikungunya, no Cariri, será todo mundo bem-vindo. Pati, boa noite. Tudo bom? Quanto tempo, Helena? Excelente aula. Adorei a aula. Parabéns, Pati. Obrigada. Pati, a gente tá num surto muito grande, né? Tá, inclusive, esses dias muito cansativo. E eu queria saber um pouquinho da tua experiência, Pati, naqueles pacientes que estão com quadro de artrite muito intensa e que ainda não estão na fase subaguda. Então, aqueles pacientes ali que passam os 7 dias, né? 7, 10 dias. E aqueles pacientes que estão realmente com artrite, com sinovite, então, às vezes eu tenho feito uma dose mais baixa de corticoide, assim, um pouquinho antes, porque não dá, às vezes, só analgesia, né? Às vezes é um paciente que está muito limitado, e aí eu queria saber um pouquinho da tua experiência aí esses dias. Amiga, isso é uma situação difícil, né, pra gente, porque realmente eles vêm, ficam bem limitados, e a gente fica sustentando ali a mão no corticoide. Assim, não tem um dado tão objetivo de que o corticoide nessa fase inicial vai piorar a chikungunya, né? Dose baixa, dose anti-inflamatória. Eu vou ser sincera, Helena, não vejo maiores problemas. Agora, eu estou tentando sustentar. Então, eu tento ir conversando com o paciente de uma maneira mais precoce, e em alguns casos, eu estou usando opioides mais fortes. Então, oxicodona, eu já precisei utilizar, deixo ali pelo período de 10 a 12 dias e tem uma resposta razoável. E assim que termina, né, essa analgesia aí mais pesada, aí esse período eu começo com corticoide. Alguns pacientes já estão chegando para a gente já usando corticoide, né? Assim, eles já usam no começo, e aí, sim. E às vezes até de Diprospan beta 30, né? Eles já tomam, às vezes na fase aguda. 40 miligramas de prednisona, já chegam tomando. Né? Então, eles já chegam ruins. Mas sabe qual é a minha maior dúvida? Que eu me deparei um dia com esses casos, são nossos pacientes. Peguei uma lúpica que estava em atividade, com 20 miligramas de prednisona, né, começando o mofetil, e aí, o que é que a gente faz? Não tem como tirar o corticoide, e a gente suspende a imunossupressão naquela fase aguda, mas paciência, né? Então, eu acho que são caso a caso, né? Eu acho que a gente não tem tanta experiência direcionada para isso. O que eu tenho feito é isso, né? Eu faço analgesia, tento sustentar ali o máximo que eu posso, e aí depois eu faço as doses de corticoide. E às vezes eu faço na fase subaguda até um pouco mais alta. Entendi, Paty. Eu também tenho tentado, assim, segurar. Acho que é isso, é individualizar mesmo, não tem jeito, né? Agora que, às vezes tem paciente, impressionante, que eles melhoram, né, com 10 miligramas de corticoide. E tem uns que vêm tomando, assim, fase subaguda beta 30, prednisona de 20 miligramas, e chegam aqui com sinovite. É um negócio meio maluco, assim. É uma doença muito, assim, os sintomas muito variados, né? E
cada paciente evolui de uma forma, Sim. então, bem complexo. Mas eu acho que Pois é isso mesmo, é individualizar e a gente trocando experiência e quem sabe começar a fazer uns estudos aí, né? Agora nessa pandemia, Pois nessa é. epidemia aí da chikungunya. É quando a gente parar de trabalhar, né, Helena? É, exato, quando melhorar o consultório. Eu tô no consultório aqui ainda, eu terminei e me segui. Complexo, complexo. Gente, Edviges, tá? Eu estou querendo agradecer pela sua aula aí, Patrícia, dividir com a gente esse conhecimento, né, sua experiência. E eu concordo, assim, eu tenho visto essas últimas 3 semanas, assim, o consultório enchendo de casos. Eu estou assustada, né? Inclusive, acho que você falou, eles estão vindo mais cedo, não é? Os pacientes estão chegando mais cedo, já. Eu acho que está todo mundo já atento para isso, os próprios médicos já estão diagnosticando, enviam para a gente. Tenho visto muitas tenossinovites, tá? Surpresa. Também fico com essa mesma dificuldade que a Helena falou, às vezes vendo que preciso começar o corticoide mais precocemente, até porque tenho visto também muito idosos, e aí a gente sabe, eles não respondem também, entra no corticoide mais precoce. Fiquei até um pouco assustada, assim, dos riscos, né, também. Mas a limitação é grande. E, por enquanto, eu só tenho pego esses casos bem subagudos mesmo, né? Não sei como é que vai ser a evolução. Teógenes, no passado, né, aquele outro surto, Teógenes, você viu alguns casos, todos nós vimos casos com manifestações autoimunes bastante graves, né, encefalite, sistema nervoso central comprometido também, né? E eu estou assustada do que é que vem por aí, sabe? Porque eu acho que aqui em Fortaleza o negócio começou a bombar. Não, eu acho que a tendência é que vá crescendo, né? Se não tiver o controle do vetor, vai crescer. Eu acho que tem muito também casos subdiagnosticados. Os pacientes ficam, assim, pelo mundo e às vezes não chega até a gente. A gente está com dificuldade grande aqui de atender esses casos iniciais, né? Acho que a Helena, a Suziane, a Luísio, todo mundo, o pessoal que está trabalhando aqui, a gente está bem sobrecarregado. Então, a maioria dos casos é com um mês e meio ali do início dos sintomas mesmo que chegam. E aí eu não sei se vocês já pegaram isso, né? Mas assim, doutora, eu posso passar esse mesmo remédio para o meu marido? Ele está sentindo as mesmas coisas. Vocês já viram isso? Porque tem várias pessoas doentes na família. Eu digo, não, ele leva ele para o posto, leva para o posto de saúde, se não tiver o plano. Não, assim, se eu contar o caso anedótico, que eu vi uma tia minha, aí a tia que mora vizinha a ela, né, não queria vir aqui, disse, não, a Patricinha tá cansada. Aí começou a tomar receita e passou para 2 outras tias. Eu tinha 4 tias tomando a mesma receita, assim. É Eles incrível não, isso. É o desespero da população que não tem um acesso, né? e é porque é família, viu? Imagine os outros pacientes. Pode tá bem, tá um negócio, assim, eu não vou dizer engraçado para não dizer trágico, né? Mas é uma pena que durante esse ano da pandemia, esses 2 anos e tanto de pandemia, não é? Não se teve produção científica, né? Pelo que você diz aí, em relação a nada mais, além do que o coronavírus, né? Pois é, muita pouca coisa nova. Eu acho que a doença também é de muito terceiro mundo, né? Assim, é muito nossa. Nos Estados Unidos, pega ali mais naquela região aqui mais próxima, América Latina, né? Mais tropical. Então, se a gente, eu acho que quem tem que fazer estudo é a gente mesmo. E principalmente aqui no Nordeste, porque Sul e Sudeste, eu converso com alguns amigos e assim, o pessoal não tem muita noção. No Sul, conversei com um colega hoje, ele disse, não, Patrícia, aqui a gente não está vendo ainda. Sudeste, aí uma colega disse, não, eu diagnostiquei 2 casos que vieram aqui em São Paulo, o outro eu vi um caso que veio do Nordeste, né? Então, quem tem caso mesmo é a gente que tem que pesquisar. Gente, e acrescentar aqui também um comentário, né? Muito interessante esse contexto também do Sul e do Sudeste, né? Ano passado, eu tive uma colega que é médica, é psiquiatra, e ela exatamente diz onde que foi contagiada pelo chikungunya, que foi lá na Baixada Santista, Uhum. perto do Guarujá e tudo, e assim, é incrível que uma semana depois veio uma reportagem realmente confiando isso.
né? Então, acho que a onda paulista, né, parece que já meio que passou quanto à chikungunya. E aí, vamos aqui novamente reviver essa experiência, né? Isso é fato. Complementando, doutor Edviges, né, até em 2016, 2017, meu consultório funciona no São Carlos, que é um local que tem emergência neurológica, então tem esse viés, né? Mas tivemos mais de 15 casos de doentes neurológicos, pacientes com encefalite, com Guillain-Barré, né? Paciente que teve AVC também, e nesse contexto da chikungunya. E na época o que me chamava a atenção é que eram pacientes geralmente idosos e eram pacientes que eram pouco sintomáticos do ponto de vista articular, né? Muitos, inclusive, a gente até duvidava do diagnóstico. Tivemos paciente que abriu com um caso de neuromielite óptica também, paciente que fez mielite transversa e depois abriu um diagnóstico, fechou, na verdade, para Sjögren, né? Então, realmente é bem desafiador, né? Não sei se essa nova variante que está aqui, Patrícia, talvez não seja tão neurológica do ponto de vista de acometimento, mas são cenas que a gente pode ver. E aqui... Espero que sim, viu, Teógenes? É assustador, né? Muito. E, doutora Edviges, e outra coisa em relação à Fortaleza, não sei os colegas que estão aqui presentes, mas os pacientes que eu venho atender aqui em Fortaleza, não ainda está sendo como 2017, né, a frequência, mas a grande maioria, quase que 99%, é da região chamada sul de Fortaleza. Edson Queiroz, Parque Manibura, Luciano Cavalcante. Luciano Cavalcante, sem dúvida, é o bairro que, dos pacientes que eu atendo, é o mais frequente. Não sei o que está acontecendo por lá, né? Mas a previsão é de mais chuva no nosso estado, né? Então, isso é importante, sabe? Porque, assim, às vezes eu, pelo menos, não tenho muita experiência hospitalar. Hoje eu faço mais consultório. Então, esses casos neurológicos, eu acho que é bem interessante, né? Porque às vezes a gente fica com aquela história que a chikungunya maltrata, né? Aquela coisa feia, maltrata, mas no caso, dano grave, entre aspas, não mata, né? Mas eu acho que esses casos têm que ser divulgados, catalogados mesmo, porque tem pouca coisa em literatura. Tem muita coisa, assim, descrição de caso, mas que quanto mais catalogar, né? Mais mostrar, isso somente uma série de 14, 10, 14, 15 casos, já é algo relevante, né? É importante, sim, demais. Claro, sem Aqui a dúvida. gente está começando a escutar, sabe assim, eu vou ser sincera, eu não via muito, mas aqui está começando a citar um Guillain-Barré, internou, outro Guillain-Barré, paciente com mialgia, com miosite pós-chikungunya, que chegou no consultório. Eu disse, não, aqui não tá legal, né? Tá tendo coisa ali além. Duas vasculites eu peguei, eu acho que nessas últimos 10 dias. Duas vasculites mesmo, com padrão de peteca, membro inferior, púrpura palpável, tudo bonitinho. Perfeito. E acredito assim, não sei se os colegas também vão concordar, você também, Patrícia, eu penso que também um grande desafio é você entender o perfil do paciente que tem pior prognóstico, né? Uhum. E aí o meu questionamento, até em relação ao metotrexato, né? Que, assim, a gente tem algumas evidências, né, que comparam metotrexato a anti-inflamatório, mas, assim, a gente não tem nenhuma comparação, por exemplo, com hidroxicloroquina. Mas, assim, eu não sei a tua experiência, Patrícia, também queria saber se realmente esses casos de pior prognóstico, poliarticular, VHS-PCR persistentemente elevado, né, que tem alguma outra manifestação extraarticular também, viremia alta, se esses pacientes, idoso, se eles têm realmente algum benefício em, por exemplo, você já iniciar com o metotrexato, né, isso na fase subaguda. Né? A clínica parece que está bem definido, na aguda realmente é sintomático, mas eu penso que o grande X é o que a gente vai ver mais agora, é o subagudo. É o paciente subagudo. Perdão. O que é que eu costumo fazer? Eu concordo com você, né? Às vezes eu acho que a limitação dos estudos é metodológica. Então, é você realmente começar e acompanhar aquele paciente. A gente sabe que o metotrexato não é uma droga de ação rápida. Então, você começar o metotrexato, avaliar ali com 1,5 mês, 2, né? Não vai ter um benefício. Às vezes, avaliar ali também sem o corticoide, aquela associação que a gente faz ali, às vezes, em alguns casos, dose baixa, né? Nos pacientes mais graves, às vezes é ruim.
E eu vou ser sincera com você, eu uso. Quando eu vejo um paciente com uma poliartrite simétrica, aditiva, padrãozinho artrite reumatoide, né, principalmente no idoso, que a gente sabe que vai ter que usar corticoide por mais tempo, aquilo ali não vai resolver rápido, eu começo também. Geralmente com um mês, eu dou ali até um mês e pouquinho, não deu certo, não está melhorando, né, eu começo também metotrexato. Nos casos que eu acho mais padrão reumatoides mesmo, eu já começo metotrexato, um ou outro eu começo ali sulfasalazina, e eu tenho usado muita pouca hidroxicloroquina, porque eu acho que é uma droga de início mais lento ainda e que, assim, não vai me trazer um benefício, né, no desmame desse corticoide tão rápido. Então, eu faço sim também. E eu tenho uma experiência, mas não de agora, porque a gente está vendo muito caso agudo. Aí a gente geralmente começa com metotrexato mesmo. Mas nos casos crônicos que a gente vinha, eu tenho agora não tem nada publicado assim em literatura. Leflunomida. Eu queria catalogar meus casos, porque assim, eu acho que eu gosto da leflunomida, ela é uma droga muito boa. Eu acho que tem uns pacientes com taxa de resposta boa, desmama corticoide plenamente e fica ali com a leflunomida. A questão é aquela coisa de sempre, né? A gente vai começar, vai usar, por quanto tempo? X. Né? 6 meses, está lá no consenso, vai tirar? Né? Tá de remissão? Eu prefiro deixar em um tempo maior e fazer um off-label aí também, depois de tentar usar dia sim, dia não, para depois tentar tirar. Perfeito, perfeito, entendido, Patrícia. E também aqui um outro fato que me fez recordar aqui 2017, na época desses eventos neurológicos todos lá no São Carlos, a gente discutia com outras especialidades. O Hospital de Messejana, aqui em Fortaleza, notou muito que naquele surto os pacientes estavam descompensando por doença coronariana. Então, aumentou muito a frequência de AM, assim, foi algo realmente bem surreal nesse sentido para eles. Descompensação de insuficiência cardíaca, né? Uhum. E parece, a literatura, inclusive, até mostra que parece que o quadro cardiovascular é realmente a extraarticular mais frequente, né, na chikungunya. Não, é verdade. Isso a gente vê aqui também. Eu acho que esse uso do corticoide indiscriminado também contribui, além da miopatia pelo vírus, né? Além da questão aí da própria miocardite aguda, né? Da doença aterosclerótica, processo inflamatório crônico, né? Isso daí são uma das complicações das nossas doenças que a gente vai ver aí mais, talvez a curto prazo algumas, e muitas aí a longo prazo também. Perfeito. A Suziane adicionou aqui também a depressão como algo que realmente aumentou, e ainda mais com esse pós-Covid, né? Esse tempo de Covid que a gente viveu. Realmente é complicado. Bom, É engraçado, assim, só um detalhe, que falando de Covid, os pacientes dizem assim, doutora, eu tive 2 vezes Covid, mas não se compara a isso daqui. Eles dizem assim, cara, isso aqui é muito pior do que ter Covid, eu quero ter Covid de novo. É dor, é muita dor, e Suzy tá certa, a gente vê muita ansiedade, né? Eu acho que essa é a limitação, né, Suzy, da questão do paciente jovem, totalmente saudável, se vê ali agudamente com dor e com aquela sensação de limitação, aí eu vou fazer história, eu me coloco no lugar deles também. Não é fácil. sem dúvidas, Patrícia. Alguém mais, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que foi bem discutido, Patrícia, né? Muito Penso obrigada. que, mais uma vez aqui, agradecer a você aí pela disponibilidade, né, em saindo de uma guerra, que foi a Covid, vocês aí no Cariri, que para quem não sabe é a minha terra, né? E eu desejo muito aí que o Cariri melhore esses índices, né? Não que a chuva acabe no sertão, mas que a chikungunya também acabe. Eu acho que isso depende muito do que o interiorano ele possa fazer para evitar, né? Sim. Eu vou acrescentar uma pergunta aqui, é mais uma curiosidade, tá bom? À Se vontade, quando o doutor. paciente chega a precisar do biológico, se os convênios estão liberando, não é? Será se vão liberar com esse CID de chikungunya, gente? É uma pergunta. Aqui a gente está conseguindo, assim, fechando critério para artrite reumatoide espondiloartrite, né? Aí libera tranquilamente, né? Agora, aquelas doenças que não fecham critério é difícil. Mas, doutora Divide, a maioria vai fechar. Ou por Sim, padrão de espôndilo reativa, ou para artrite reumatoide, eles terminam fechando e aí vai. sim.
a gente poderia colocar como um CID de uma artrite reumatoide seronegativa, né? Sim, se ele fechar, o consenso diz isso, fechar Vai critério, acrescentar a vida desses pacientes, né? pois Tá é, certo. mas se o consenso diz isso, fechar critério, né, eles podem considerar, entre aspas, assim, uma artrite reumatoide induzida pelo vírus da chikungunya, né? Sim. Então, fechando critério, tá tudo direitinho. Na epidemia passada, eu cheguei a ter 2 pacientes com biológico. Chegaram 2. Enfim, mas pelo número eu acho que foi até pouco, né? Realmente. Bom, Não, aqui a gente tem mais. Qualquer uma das meninas, assim, se Suzane puder dar a experiência dela também, Helena, a gente tem mais. Porque 2016 foi muito, a gente via um quadro, assim, persistente, sabe? Mas em baixos níveis. Agora, minha preocupação vai ser o surto, né? Dessas drogas agora, pós esse surto que a gente teve aqui, né? Eu acho que digamos que as operadoras de saúde, o Sistema Único de Saúde não vai gostar muito. Era muito mais fácil ter prevenido a doença do que tratar a complicação. Com certeza. Não tenha dúvida disso, Patrícia. Bom, então acho que pelo adiantar da hora, mais uma vez agradecer, Patrícia, né? Dizer que foi uma honra, na verdade, tê-la aqui e que vamos continuar com as nossas atividades mensais da Sociedade Cearense. Em maio já vai ser a conferência da doutora Marta Medeiros sobre lúpus, né? Em alusão ao mês das doenças reumatológicas e o lúpus em maio, né? E é isso. Mais uma vez, obrigado e boa noite a todos os presentes. Então, agradeço a todos. Obrigada, Théo. Foi um prazer falar com você de novo. Igualmente. Tamo junto. Boa noite. Boa Tudo de bom. noite.